A dúvida é o que mais mantém a nossa vida presa muitas vezes, de chegar, no lugar da promessa, de ver os sonhos de Deus, aquilo que Ele colocou no nosso coração se manifestar. Isso porque, queridos, um coração que está repleto de dúvida, uma mente que está repleta de dúvida, é um grande bloqueio, é uma grande pedra no nosso caminho. E a Bíblia diz que nós somos chamados no Senhor para viver uma vida pela fé. Mas graças a Deus que o Pai sempre levanta uma palavra específica para trabalhar dentro de nós. E eu creio que no devocional de hoje não é diferente. O Pai ele quer conversar conosco sobre o poder de decidir anular a dúvida do nosso caminho, para que possamos viver os milagres que tanto aguardamos no Senhor. Então abra o teu coração hoje, porque aquilo que o Espírito Santo vai ministrar antes do nosso tempo de oração é algo que vai nos direcionar para um novo tempo de fé, um novo tempo de ousadia e um novo tempo onde nós ficamos prontos espiritualmente para a manifestação do milagre. Amém? Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e esse é mais um devocional do Refrigério. Hoje é sábado e, queridos, vamos abrir a palavra de Deus hoje lá no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 11. E o nosso texto base hoje para um devocional está entre o versículo 20 ao versículo 24. E enquanto você localiza esse texto maravilhoso na palavra de Deus, que nos fala sobre anular a dúvida e viver os milagres do Senhor, eu quero te pedir, você que está aqui todos os dias sendo edificado, abençoada por Deus, ou você que chegou aqui a primeira vez, ao final desse devocional, se essa palavra te edificar, acrescentar na tua jornada espiritual, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Amém? Essa missão ela existe porque, além de você receber a edificação da palavra, você tem compartilhado e feito nessa ponte para que Deus possa alcançar outras pessoas. Então esse é o propósito do coração do Senhor, que a palavra de Jesus Cristo seja propagada. E nós somos cooperadores para que isso aconteça. Amém? Então foi edificado, abençoada? Compartilhe com outras pessoas no final do devocional. E vamos à nossa leitura, Marcos 11, versículos do 20 ao 24, a Bíblia diz assim: Na manhã seguinte, ao passarem, viram que a figueira havia secado das raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tenha fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se alguém disser a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, e no seu coração não duvidar, mas acreditar que isso vai acontecer, aquilo que diz, assim será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Por isso, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, perdoe as pessoas que o ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe as ofensas de vocês. Glória a Deus. Amados, esse é um dos trechos do Evangelho de Jesus Cristo mais poderoso, porque aqui o Senhor não está só tratando, da raiz de uma condição de muitas vezes não enxergar milagres, não viver milagres. Jesus também está tratando, ao mesmo tempo, sobre perdão de ofensas, sobre um posicionamento do coração, que vai nos levar para esse lugar onde a dúvida não nos rouba da promessa. E hoje eu creio que Deus ele escolheu esse dia para estabelecer essa verdade espiritual dentro de nós. Eu sei que muitos aqui já passaram por esse texto várias vezes, você já escutou essa passagem do Senhor. Mas, amados, não é que a palavra é a mesma sempre. Mas o que Deus, a partir da nossa rendição do nosso coração, pode fazer com a palavra, que já é comum aos nossos corações? A questão é que muitas vezes nós ficamos cativos nesse lugar da dúvida, no lugar da confusão, do pensamento duplo. Será que isso vai acontecer desse jeito? Mas se não acontecer e eu ficar no prejuízo, eu ficar na falta, aquela pessoa não vir se retratar comigo, se eu não conseguir pedir perdão, se eu não conseguir aquela porta de emprego,
Entende que às vezes nós ficamos presos nas dúvidas, nos problemas, e sempre tem duas opções. E queridos, se a gente for sincero nesse momento, muitas vezes os problemas estão deixando essas duas opções serem negativas, serem opções de escape. Quantas vezes você está enfrentando um problema e você, além de estar com dúvida no teu coração, você tem duas opções no seu pensamento e nenhuma delas é boa. Você já pensa se o pior acontecer, qual a solução. Mas se não sair exatamente do jeito que você quer, você já tem um outro direcionamento. Mas às vezes essas duas opções, elas não relatam o centro da vontade de Deus. E sabe, queridos, se uma coisa que nós precisamos romper todos os dias em fé, é com a dúvida. A dúvida ela é uma espécie de seta no nosso pensamento, tentando nos roubar das promessas do Senhor. E nesse trecho bíblico que lemos em Marcos 11, do 20 ao 24, nós percebemos que Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre a fé inabalável, ou seja, a ausência de dúvida. A figueira seca, queridos, é um símbolo da resposta de Deus ao seu povo. Jesus ele nos mostra que quando temos uma fé genuína e não duvidamos do poder do Senhor, nós podemos ver milagres acontecerem em nossas vidas. Você crê que o poder de Deus é real? Você já decidiu hoje, nas próximas 24 horas, anular a dúvida do teu coração? Parar de ficar com duas opções ruins para aquilo que você tem enfrentado? Amados, a dúvida ela pode nos limitar, nos impedir de experimentar as maravilhas que Deus tem reservado para nós. Porque quando nós duvidamos, nós colocamos, um impedimento na capacidade divina, no mover de Deus. Inclusive, no próprio Evangelho, nós encontramos uma observação bem interessante. Jesus ele chega na própria cidade dele e a Bíblia diz que ali não pôde operar muitos milagres. E o interessante é que a palavra de Deus relata o motivo. Diz que Jesus não conseguiu operar milagres ali por causa da incredulidade do povo, ou seja, do coração duvidoso, da descrença, da falta de fé. E nós precisamos, queridos, isso é essencial, nos lembrar que a fé não é apenas uma forma de pensamento positivo, amém? Mas é uma crença profunda, é uma crença inabalável no poder e principalmente na fidelidade de Deus. E aí, para você ter uma crença inabalável nessa fidelidade, você tem que estar alicerçado, consciente do caráter do Senhor, que é um caráter imutável. Os homens mudam, as pessoas voltam atrás em alguma promessa que fizeram a você, mas Deus ele permanece fiel. Amém? Então nós devemos orar, devemos pedir, mas também devemos acreditar que já recebemos as respostas às nossas orações no momento em que estamos colocando aquilo que tanto desejamos nas mãos do Senhor. É naquele momento da oração que você precisa acreditar que já recebeu. Senão, queridos, nós vamos estar num ciclo repetido de oração, 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 sempre pedindo a mesma coisa, como se aquele pedido que fizemos ontem ao Senhor, a gente não tenha acreditado que Deus é fiel para cumprir. Amém? Então peça a Deus realmente o que você precisa, mas peça com fé, como mostra aqui essa passagem, sem dúvida no teu coração, e assim será feito, e você descansa depois do pedido. Você não fica pedindo e repetindo o seu pedido ao Senhor todos os dias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E além disso, queridos, Jesus ele também nos lembra aqui que existe a importância do perdão. E nós não podemos permitir que a mágoa e o ressentimento ocupem espaço em nossos corações. E somente quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, é que nós podemos também experimentar plenamente o perdão e o amor de Deus em nossas vidas. Amém? Nós vamos orar com essa palavra e eu creio que o toque do Espírito Santo, a graça de Deus já está se movendo no nosso meio. Hoje é um dia para anular a dúvida. Hoje é dia de enxergar o milagre no nosso coração, de encarar os desafios na força que vem do Senhor. Então fecha os teus olhos, se você pode fazer isso agora, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por nos ensinar hoje, Senhor,
sobre a importância de ter e nutrir uma fé inabalável. Nos ajuda, Espírito Santo, a nos manter nesse lugar onde, quando a dúvida surgir no nosso pensamento, nas nossas emoções, possamos rapidamente identificar e rejeitar esse pensamento duvidoso, essas opções negativas da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos leva a um lugar de compreensão profunda sobre o caráter do nosso Pai, na certeza de que a fidelidade dele é suficiente e que quando entregamos os nossos pedidos ao Senhor, assim já foi feito pela fé. Nos ajuda, Espírito Santo, a receber pela fé e descansar em nome de Jesus. Nós queremos descansar na verdade do Senhor. Nós queremos confiar nas promessas do Senhor. É por isso que te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda. Porque muitas vezes a nossa alma, ela quer duvidar que a oração foi de todo coração, que a oração foi atendida por causa daquilo que está ao nosso redor, das circunstâncias. Mas nós cremos que somente uma vez o pedido feito em fé ao Senhor e entrando no lugar de descanso é suficiente para que possamos experimentar da manifestação do milagre. Eu oro, Pai, pela vida de cada pessoa que chegou aqui nesse tempo, pessoas, Senhor, que precisam experimentar de um milagre, de restauração familiar, de algo sobrenatural. Talvez, Pai, a vida dessa pessoa hoje está como essa figueira seca, sem vida. Mas eu creio, Pai, que porque a dúvida foi removida do coração do teu filho, da tua filha nesse momento, pela fé, eles estão recebendo a restauração e a vida vai surgir, Senhor, nessa condição. Eu declaro, Pai, no teu nome, o toque do Espírito Santo em cada área da vida dos meus irmãos, que o diabo tem tentado roubar, matar e destruir sonhos. Que os teus filhos saiam daqui, Pai, desse devocional com o emocional em paz, descansando em Ti e confiantes para enxergar a manifestação do milagre, daquilo que eles têm colocado diante do Senhor em oração. Nós te agradecemos por esse tempo, Pai, e cremos no teu mover que já está acontecendo no nosso meio. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Como nosso Pai é maravilhoso, queridos. Como é bom abrir o nosso coração e deixar que o Senhor remova a dúvida através da revelação da palavra. E vamos entregar juntos a nossa declaração de fé ao Senhor de hoje. Escreve assim comigo para Ele nos comentários. Eu escolho anular a dúvida e ver o milagre acontecer em minha vida. Amém? Glória a Deus, que você refaça ao longo do seu dia essa confissão de fé e creia. E quanto mais você descansa, quanto mais você se enche da palavra, a dúvida é eliminada da tua alma. E logo, logo os teus olhos naturais vão contemplar a promessa. Amém? Glória a Jesus. E se nesse momento você que está ouvindo essa palavra precisa de intercessão para alguma área da tua vida ou pela vida de outra pessoa, não saia desse momento sem escrever nos comentários abaixo. Nós cremos que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos, principalmente quando intercedemos uns pelos outros. Amém? Então escreva seu pedido de oração, tá bom? Fica na paz e se o devocional, a oração de hoje te abençoou, compartilha com outras pessoas e nós nos encontramos aqui hoje, em nosso próximo momento com a Palavra de Deus.